Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Tuane, eu sou professora de língua espanhola na comunidade educadoresdoenem.com.br e eu vim aqui para conversar com vocês sobre aquela perguntinha. Você sabe o que significa o artigo neutro na língua espanhola? O famoso lo? Como eu utilizo ele? Qual é a diferença do lo e pro el, por exemplo, que é o artigo masculino da língua espanhola? Vamos lá descobrir? Eu trouxe aqui um slidezinho para você poder visualizar e ser um pouquinho mais fácil de compreender, tudo bem? Vamos lá! Então aqui, pessoal, o que a gente tem no slide? A gente tem aqui o artigo neutro, lo, certo? Então o lo, ele é um artigo neutro, ele não é o do português. Aqui no nosso primeiro esqueminha a gente tem o el e o lá. O el pode ser traduzido como o do português e o lá pode ser traduzido como o a. Por exemplo, se eu quero falar o menino ou a menina, em espanhol eu falaria el niño e la niña. Parece até o nome daqueles fenômenos, não é mesmo? Da aula que a gente vê na aula de geografia com o professor Jair, el niño e la niña. Você pode entrar nessa aula depois e conferir a parte de geografia sobre esse assunto. Mas a gente vai voltar para as questões de espanhol e entender o que é o artigo neutro lo. Por que ele é chamado de neutro? Porque quando eu estou falando, por exemplo, de ninho, eu não vou usar lo niño, eu vou usar el niño, porque o lo, ele é mais, por exemplo, aqui, lo bueno de la vida. Eu poderia traduzir como o melhor da vida, não na verdade, quando a gente fala no português, a gente também tem como seria uma tradução do artigo neutro. A gente pode dizer o bom da vida é aquilo. A gente está falando aqui o melhor da vida. Só que a gente usa o mesmo o, certo? São questões gramaticais, é um pouquinho diferente. E no espanhol, eles têm coisas diferentes para definir cada situação. O artigo, quando a gente está falando de masculino, é el. E o artigo, quando a gente está falando de uma coisa mais neutra, de o bom da vida, lo bueno. Ou então, aquilo que eu vou fazer, lo que voy a hacer. Quando eu estou generalizando, eu uso o lo. Certo? Tudo bem? Por hoje é só, ficamos aqui com essa dica de espanhol. E se você quiser mais informações ou mais detalhes sobre como funciona o artigo lo, ou outras questões de espanhol, você pode entrar nas aulas de espanhol da nossa comunidade educadoresdoenem.com.br. Eu sou a professora Tuane, de espanhol, nos vemos nas próximas aulas. Hasta luego!